Girassol Jornal, sexta-feira, boa noite. Estratégia de implementação de eletromobilidade aprovada em Conselho de Ministros e vai permitir a regulação do processo de compra, uso, manutenção de veículos eletrónicos no país. Está também aprovado o Plano Nacional de Desenvolvimento do Desporto. Varíola do macaco, desenvolvimentos sobre o único caso suspeito até o momento detectado pelas autoridades em Cabinda. Ano letivo 2024-2025, aulas em todo o país arrancam segunda-feira com mais de 1.500.000 novos alunos. Reportagem da semana, oferta escolar e desafios de inclusão no setor da educação. O caso de Luanda e a visão de especialistas sobre o assunto. Produção diamantífera, perspectivas no domínio da produção. O país quer atingir a cifra dos 10 milhões de quilates por ano. Peregrinação a Nossa Senhora da Mochima. Está no ar o maior evento religioso anual. Milhares de fiéis católicos concentrados em devoção. Desporto, com afrotaças no centro das atenções. Momentos que antecedem o arranque da competição fora de portas. As atenções estão centradas na Liga dos Campeões da UEFA. É o melhor da informação. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Conselho de Ministros aprovou hoje a estratégia de implementação de eletromobilidade, um instrumento aprovado durante a 7ª sessão ordinária orientada pelo Presidente da República, vai, segundo o Executivo, permitir a regulação do processo de compra, uso e manutenção de veículos elétricos no país. A Estratégia Nacional de Eletromobilidade visa promover a transição para veículos elétricos e reduzir a dependência de combustíveis fósseis, alinhando-se com tendências globais de sustentabilidade e inovação tecnológica. O Ministro dos Transportes sublinhou que este instrumento jurídico, aprovado em sessão ordinária do Conselho de Ministros, será introduzido numa primeira fase em zonas urbanas. Nós estamos aqui a permitir que haja quer legislação, quer regulamentação para a eletromobilidade. Trata-se de uma estratégia faseada para a introdução dos veículos elétricos. Pretendemos privilegiar não só as zonas urbanas com um nível de eletrificação maior, assim como a natureza de veículos a serem utilizados e priorizados. Portanto, estamos particularmente a dar destaque e prioridade à mobilidade urbana, portanto, os transportes públicos e veículos comerciais de serviços e atividades económicas. A Estratégia Nacional de Mobilidade define regras de aquisição, uso, manutenção e carregamento de veículos elétricos. Um pouco por todo o país serão instalados pontos e postos de carregamento, uma responsabilidade que será partilhada com o Ministério da Energia e Águas. Esta estratégia digamos, de toda a parte regulamentar relativamente aos postos de carregamento e pontos de carregamento será da responsabilidade do Ministério da Energia e Águas, que tem então a responsabilidade de superintender o órgão de regulação do carregamento da eletromobilidade. E, do lado do Ministério dos Transportes, temos então a responsabilidade de garantir a homologação e o licenciamento de todos aqueles que quiserem estar no domínio, quer da comercialização de veículos, peças, acessórios e componentes dos veículos elétricos. Também, na estratégia, à semelhança daquilo que aconteceu e acontece ainda hoje em algumas geografias, estabelece um conjunto de incentivos e benefícios fiscais, quer para a aquisição de veículos elétricos, quer também para a aquisição de todos os equipamentos e partes associados com a mobilidade elétrica, não descurando aquilo que a nível do investimento privado e por via da nossa agência, a nossa agência de promoção do investimento privado, possamos fazer para
conseguir atrair os fabricantes e montadores de veículos elétricos no nosso país e as suas componentes, incluindo baterias e outro tipo de equipamento. Quem já usa ou procede à comercialização de veículos elétricos não precisa se preocupar. Ricardo W. esclarece que a partir de agora esta atividade passa a ser regulada por legislação própria. Nós já tínhamos iniciado a autorização específica da entrada de veículos elétricos. Portanto, já existem veículos elétricos em Angola a circular e essas autorizações foram feitas de forma específica e particular. A partir de agora, é quem quiser entrar e formalizar essa atividade. Já temos alguns representantes oficiais de marcas a quererem, de facto, ter essa componente da mobilidade elétrica a funcionar regularmente. E óbvio que precisamos então de ter o arcabouço necessário para que os veículos elétricos possam não só circular, mas terem também os pontos de carregamento de forma regular e democrática. A 7ª sessão ordinária do Conselho de Ministros aprovou igualmente outros documentos importantes sobre a vida do país. O Plano Nacional de Desenvolvimento do Desporto é um deles. Reunido na sua 7ª sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou o Plano Nacional de Desenvolvimento do Desporto. O titular da pasta explicou em declarações à imprensa que é um plano abrangente que vai da atividade física ao desporto de competição e ao de alto rendimento. O Plano Nacional de Desenvolvimento do Desporto, com esse enquadramento, está preparado para enfrentar os desafios de agora e dos próximos anos, no sentido não só de aumentarmos a base de praticantes, o número de praticantes no nível da iniciação desportiva, levar a atividade física a um maior número de cidadãos. Como sabem, a atividade física pode ser feita de maneira individual ou mediante atores, os chamados personal trainers, etc., a partir de ginásios. Tudo isso está na base da pirâmide. E depois melhorar os índices de competição interna nas várias modalidades e, com isso, catapultarmos para outros resultados ao nível do desporto de alto rendimento. Para a prática desportiva, o plano prevê uma dotação orçamental no valor de 3 mil milhões de kwanzas. O Plano Nacional de Desenvolvimento do Desporto prevê ainda a construção de novas infraestruturas desportivas. Ainda nesta 7ª sessão ordinária, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, foram apreciados 3 documentos sobre o Fundo Soberano. Um deles diz respeito à política de investimento para o período 2024-2028. Estas alterações pontuais prendem-se com a possibilidade do Fundo Soberano poder blindar o acesso de recursos frescos às suas subsidiárias, trazendo elas a possibilidade de fazer uso de garantias e de empréstimos acionistas, ficando os recursos como mecanismo de última instância. O Conselho de Ministros apreciou também o relatório agregado de desempenho econômico e financeiro do setor empresarial público, que em 2023 contribuiu para o cofre do Estado com mais de 900 mil milhões de kwanzas. Nota-se também um crescimento daquilo que é o ativo que compõe as empresas do setor empresarial público. Aqui o crescimento foi mais expressivo, na casa dos 35%. Portanto, acabamos por ter um setor empresarial público mais robusto e com melhores práticas de governance. E outro aspecto relevante também aqui a salientar tem a ver com a estabilidade de emprego. Houve um crescimento do número de empregados no setor empresarial público de 0,7%. Fechamos o ano com cerca de 54.932 trabalhadores, o que acaba por ser positivo, tendo em conta também o programa que nós temos de redimensionamento do setor empresarial público. No setor da educação, o Conselho de Ministros apreciou o decreto presidencial que aprova o Plano
de Leitura 2024-2027, documento que tem como objetivo geral a massificação da leitura no seio da população. O Plano Leitura, como é designado, destina-se às crianças da educação pré-escolar, aos alunos, estudantes, educadores de infâncias e professores de todos os subsistemas de ensino e níveis de educação e ensino. E continuamos no Palácio da Cidade Alta, onde também hoje o presidente João Lourenço conferiu posse à nova secretária de Estado para a Ação Social, a quem recomendou empenho e dedicação no exercício das funções. O presidente da República, João Lourenço, admitiu ser este dos departamentos ministeriais mais importantes do seu governo, pelo simples facto de o mesmo ter na família o eixo fundamental da sua ação. Trata-se do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. João Lourenço falava no fim da tarde desta sexta-feira, quando empossava Dina Emiliana Maimona Quimas ao cargo de Secretária de Estado para a Ação Social, para o qual foi nomeada no passado dia 5 deste mês. Na ocasião, o titular do Poder Executivo manifestou preocupação quanto aos atos de violência doméstica protagonizados fundamentalmente contra mulheres e crianças. Realizamos esta pequena cerimónia de empossamento da Secretária de Estado de um departamento ministerial que é muito importante no Executivo, por ser aquele que trata da necessidade da proteção da instituição família, da mulher, da criança, contra todas as ameaças que ela está sujeita, particularmente contra a violência doméstica, os abusos à integridade física e psíquica da criança. Portanto, é um assunto que hoje veio à ribalta e que toda a sociedade precisa de prestar cada vez mais atenção. João Lourenço quer que Dina Maimona Quimas focalize as suas atividades na proteção rigorosa das crianças e das mulheres, por estas desempenharem um papel de destaque no desenvolvimento de qualquer sociedade. Senhora Secretária de Estado, o que lhe pedimos é que preste atenção muito particular à família, à mulher e à criança. Quanto à nova Secretária de Estado para a Ação Social, coube somente a promessa de que deverá cumprir com zelo as suas responsabilidades. Juro por minha honra ser fiel à pátria angolana, cooperar na realização dos fins superiores do Estado, defender os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, respeitar e fazer respeitar as leis e realizar com zelo e dedicação as funções às quais fui nomeada. Antes de ser nomeada a Secretária de Estado para a Ação Social, Dina Emiliana Maimona Quimas exercia a função de diretora da Unidade Técnica de Acompanhamento e Supervisão do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, no Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Produção diamantífera no país. Perspectivas. Em destaque. Luanda. Educação e desafios de inclusão. Para este ano letivo temos aproximadamente 14 alunos. Mesmo construindo escola, não cobre a demanda. Soluções para o equilíbrio entre a procura e a oferta escolar. Só tem uma saída: fomentarmos o surgimento de várias escolas comparticipadas, mesmo ao nível do ensino médio. Se oferecermos melhor qualidade de ensino no interior, vamos atrair o regresso das pessoas que vieram para Luanda. Expectativa no meio social. Só o ano passado, mais de 1 milhão de pessoas ficaram fora do sistema normal de ensino. Estou com medo da minha idade poder crescer e eu ficar mais um ano em casa. Os pais, o salário que eles recebem já é pouco. Pagando o colégio, já não conseguem mais pagar a alimentação. Reportagem da semana. A criança não pode sair de ser atraída à escola por causa de uma merenda escolar. Não, isso é pobreza.
Exclusivo Girassol Jornal. É mais à frente a reportagem da semana. Em Cabinda, as autoridades de saúde continuam a trabalhar no acompanhamento do único caso suspeito de varíola de macaco. Dos 6 inicialmente detectados, 5 são dados como negativos. As autoridades sanitárias em Cabinda detectaram 6 casos suspeitos de varíola de macaco. Dos 6 identificados, 5 já foram esclarecidos e deram negativo. 1 está em análise. O paciente está isolado e a ser acompanhado pelos técnicos da saúde. O secretário provincial da Saúde disse que os resultados estão a ser avaliados e nos próximos dias serão divulgados. Deu entrada um jovem no banco de urgência de uma das unidades sanitárias da nossa província com lesões típicas, sugestivas à doença. Ainda é tipificado como caso suspeito. A equipa de vigilância epidemiológica, a rede laboratorial e resposta rápida já esteve no terreno, colheu-se a amostra. Estamos a fazer tudo que for necessário para ainda essa amostra chegar hoje ou amanhã ao INIS, a nível de Luanda, no sentido de termos a resposta digamos, confirmativa se é ou não monkeypox. O secretário provincial da Saúde pede calma à população e garante que todas as medidas de segurança foram acauteladas. A população deve ter calma e não criemos aqui situação de amedrontar a população. Não há nenhum caso confirmado, é um caso suspeito, mas estamos a trabalhar no sentido de descartar outras doenças que cursam com lesões similares. Estamos a falar inclusive das herpes, estamos a falar da sarna, estamos a falar de outras lesões que acometem sobretudo as crianças, mas alguns adultos também podem estar acometidos com sarampo. Portanto, há outras lesões, há outras patologias que causam o mesmo quadro. Precisamos descartar até a confirmação laboratorial deste caso que está isolado e está sendo assistido. Informações sobre o perigo da doença está a ser divulgada em todas as comunidades ao nível de Cabinda. Ano letivo 2024-2025, as aulas em todo o país arrancam segunda-feira com mais de 1.500.000 novos alunos. O ato de abertura teve lugar hoje na província do Ige e foi presidido pela Ministra de Estado para o Setor Social. Do respeito pelas instituições e pelas leis, da dedicação ao trabalho e ao estudo, da honestidade e da honra, como traços naturais que cada cidadão deve manifestar no seu dia a dia e em qualquer contexto socioeconómico. Aproveito a oportunidade para lançar um veemente apelo aos professores e aos pais e encarregados de educação, dignos representantes da escola e das famílias, para estabelecerem um pacto de defesa inabalável dos valores morais e cívicos, da justiça social e da paz, cultivando-se assim um convívio harmonioso e combatendo de forma vigorosa todos os atos de violência física, de violência psicológica e de violência sexual contra crianças, raparigas, adolescentes e jovens. Precisamos, todos nós, de continuar a transformar as nossas escolas e lares em lugares seguros, onde as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens possam colher as sementes do bem, do humanismo, do conhecimento, da generosidade e das habilidades para a vida adulta. É deste modo que se assegura que a escola e a família conseguem desempenhar o seu papel socializador e de reserva moral da sociedade. Ministra de Estado para o Setor Social, que falava durante o ato de abertura oficial do ano letivo 2024-2025. Em Cacoaco, aqui em Luanda, as autoridades criaram condições de reduzir ainda mais o índice de abandono escolar. Nas diferentes instituições, os alunos terão direito a refeições com apoio de cozinhas comunitárias.
Alunos do município de Cacoaco têm garantido uma refeição nutritiva durante este ano letivo. Trata-se de refeições quentes servidas diretamente das escolas. As 17 cozinhas existentes no município vão poder atender milhares de alunos diariamente, contribuindo significativamente para a redução do abandono escolar e melhorando o desempenho acadêmico. Para aquelas escolas que têm cozinha escolar e para as escolas que não têm cozinha escolar, vamos continuar a servir com as nossas cozinhas comunitárias. Há aqui uma diferença entre as cozinhas comunitárias e as cozinhas escolares. As cozinhas comunitárias servem para todos os munícipes. Basta ter uma colher, um prato, pode lá ir e serve. E estas cozinhas também beneficiam os nossos alunos daquelas escolas que não têm cozinha ou que não têm cozinha escolar. Agora, as cozinhas escolares somente servem os nossos alunos e elas estão colocadas em escolas primárias do município de Cacoaco. Estamos a dizer que são mais de 15 mil crianças que se beneficiam tanto da alimentação escolar, bem como das nossas cozinhas comunitárias. O programa conta com o apoio de grandes empresas por meio de suas iniciativas de responsabilidade social. Nesta sexta-feira foram doadas várias toneladas de bens alimentares às cozinhas comunitárias de Cacoaco. Hoje nós vimos aqui para entregar alimentos e utensílios da cozinha para a cozinha comunitária para melhorar a vida dos povos. Trouxemos mais ou menos 5 milhões de contas de alimentos e utensílios da cozinha. O administrador municipal de Cacoaco destacou a importância das cozinhas comunitárias no município, um projeto que tem se mostrado não apenas aos alunos, mas também para toda a população da sua região. Nós estruturamos um projeto quando criamos as cozinhas comunitárias, em que deveríamos colocar cozinhas comunitárias nas escolas. E essas cozinhas comunitárias que estão nas escolas acabam por ser um espaço onde toda criança, aquela que está em casa e a que está na escola, de acordo com o horário em que ela está na escola, acaba por comer. E por que a transição da merenda para a alimentação escolar? Porque nós sentimos que a merenda escolar é um pressuposto nutricional que não agrega valor nutricional, porque a merenda escolar pressupõe dar-se produtos à criança que têm natureza industrial, até alguns deles com um teor de adição química que não faz bem à saúde da criança. Então nós, ao transformarmos a merenda em alimentação escolar, tivemos que criar uma cadeia alimentar estruturada, em que participa o agricultor, que produz a batata doce, produz a mandioca, produz a jinguba, a jimboa, produz o feijão, produz o arroz, produz a abóbora, e depois a cozinha comunitária absorve esse tipo de produtos e só vai adicionar aquela proteína que ainda não é possível produzir em grande escala, que é a proteína animal. A merenda escolar é reconhecida como um pilar essencial para o sucesso acadêmico e a saúde das crianças. Na província do Ambo, para o presente ano letivo, estão matriculados mais de 914 mil alunos no ensino geral. 943.962 alunos matriculados, representando um acréscimo de 3%, se comparado ao exercício educativo anterior, cujo efetivo escolar cifrou-se em 916.468 alunos matriculados. Estes dados foram apresentados pelo governador da província, que falava durante o ato de abertura oficial do ano letivo 2024-2025, realizado nesta sexta-feira. Pereira Alfredo desafia os profissionais do setor ao maior comprometimento com a formação e ética no trabalho colaborativo. A necessidade de os professores juntarem os modelos tradicionais de ensino aliados às novas tecnologias de informação e comunicação. Dizia o professor Luís Gouveia Borges, todo aquele que hoje é detentor de conhecimento, mas se não alinhar com as tecnologias de informação, entra no conceito de analfabeto digital. Para o novo ano acadêmico,
Os professores esperam por melhores condições de trabalho. Seja de uma forma gradual, melhorar as nossas condições laborais, o acesso aos manuais de consulta, de pesquisa, laboratórios, bibliotecas escolares e acesso às escolas localizadas nas zonas recônditas. Temos que melhorar o ensino, a qualidade do mesmo, a redução do número de alunos nas turmas. Neste particular momento, eu gostaria de ver melhorado quanto ao nosso Ministério é a redução do número de estudantes que nós nos encontramos. O facto de que ainda temos o número de escolas reduzido, então algumas escolas às vezes excedem um pouco o número daquilo que é recomendado pelo Estatuto, pelo regulamento do Ministério. Gostaria de ver melhorado essa situação. O ato orientado pelo governador reuniu mais de 100 professores e distintos convidados, esperando-se que os desafios de mais uma empreitada acadêmica eleve a qualidade de ensino na região. Pretendemos incentivar o diálogo permanente, construtivo, com as direções de escola, com os pais e encarregados de educação, com os professores e todo o pessoal envolvido na gestão escolar. Estimados presentes, o Gabinete Provincial da Educação do AMO congratula-se com a atenção e preocupação institucional que Sua Excelência, Governador da Província do AMO, tem manifestado ao setor e promete tudo fazer para materializar tudo quanto será agilizado para que o ensino e a aprendizagem estejam cada vez melhor. E na província de Cabinda, o problema de insuficiência de salas de aula faz com que muitas crianças fiquem sem estudar. As autoridades prometem trabalhar para inverter o quadro. O ano letivo 2024-2025 está aberto oficialmente em Cabinda. Mais de 200 mil alunos foram matriculados em diferentes níveis de ensino. Em termos de escolas, estão disponíveis mais de 250. O número é insuficiente, segundo a responsável pela educação em Cabinda. Maria da Graça Moraes, secretária provincial da Educação, diz também que tudo será feito para que os resultados do ano letivo que começa sejam positivos. Com o lema valorizar as vozes dos professores rumo a um novo contrato social para a educação, em nome da Secretaria Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia, começamos por cumprimentar e desejar boas-vindas a todos que se encontram neste local e, de modo especial, a Sua Excelência, Governadora Provincial de Cabinda, doutora Susana de Abreu, por testemunhar pessoalmente esta cerimônia, demonstrando a grande preocupação e atenção que o Executivo angolano tem prestado neste setor. Acredito que este ano letivo será um dos melhores anos letivos em função dos anos anteriores, porque todo professor está ansioso em encontrar os velhos e os novos alunos para podermos administrar as nossas aulas e formarmos um homem novo que o país precisa. Todos os agentes da educação são chamados a pôr em prática tudo aquilo que deve zelar por uma educação que seja saudável, porque o país precisa que a educação seja um setor forte, que consiga corresponder com aquilo que são os anseios da nação. E por isso, professores, trabalhadores administrativos, pais encarregados de educação, os próprios alunos deverão se envolver para que os objetivos do milénio sejam alcançados ao nível do nosso país. A governadora de Cabinda, Susana Abreu, pediu, na sessão de abertura do ano letivo, que os professores sejam um exemplo pela forma de ser e estar, para que os alunos tenham um modelo a seguir. O ser professor é uma das profissões mais nobres da humanidade. O professor tem uma grande responsabilidade de educar, de ensinar, até de instruir. Nesta ordem de ideias, aproveitamos esta oportunidade para exortarmos os nossos profissionais da educação a continuarem a pautar por uma conduta condigna e íntegra
no exercício das suas funções como educador. A partir de segunda-feira, as aulas arrancam em todo o país. Mudança de assunto. A primeira edição da Feira das Comunidades foi aberta hoje aqui em Luanda e vai decorrer até domingo. Cerca de 60 expositores prestigiam o evento, que se prevê que venha a percorrer pelos 9 municípios da província. Entre os participantes, que estão agrupados em 30 tendas, destacam-se os produtores de tomate. A primeira Feira das Comunidades decorre de hoje até o dia 1 de setembro. Prevê percorrer os 9 municípios de Luanda. A organização é do Governo Provincial de Luanda e do Gabinete da Agricultura, Pecuária e Pescas. Para os feirantes, esta é uma oportunidade de mostrar o seu negócio e o potencial da província de Luanda. Nós estamos aqui no centro da cidade com uma oportunidade para apresentarmos os produtos agrícolas produzidos na província de Luanda, e nesta fase, estamos no último trimestre do ano agrícola 2023-2024, estamos em colheita de tomate em grandes quantidades nos nossos campos agrícolas. É uma grande iniciativa porque dá oportunidade a pequenos produtores ganharem visibilidade e, acima de tudo, também cria oportunidade para consumidores comprarem diretamente dos produtores. Nós trouxemos muitos produtos do campo a preços acessíveis. Eles podem comprar e, acima de tudo, testar alguns produtos. Esperamos terminar todo o produto. Temos que acabar, as vendas começaram bem, graças a Deus. Vamos esperar até mais tarde o que é que vai dar. O vice-governador da província de Luanda para o setor político e social afirmou que esta feira é um momento para as famílias que vivem da agricultura melhorarem as suas rendas. Realçou que esta primeira edição conta com a presença de mais de 50 expositores. Estamos a privilegiar, sobretudo, aquilo que é a produção agrícola, no sentido de que as famílias possam gerar renda e dar esta oportunidade justamente a cada uma das nossas famílias aqui a nível de Luanda que se dedicam a esse tipo de atividades, terem a oportunidade de gerar renda. Temos aqui a oportunidade aberta que Luanda está a dar para desmistificarmos a ideia de que Luanda não produz. Por exemplo, nós temos estado nos últimos tempos a ter grande produção e grande quantidade de tomate. Estamos acima de 60 expositores e o nosso fundamental propósito é justamente dar a oportunidade a cada um deles no sentido de que tenham um espaço privilegiado, não só de proporcionarem aquilo que é o comércio, mas fundamentalmente de buscar outras valências. A feira acontece no quadro do Programa de Reordenamento do Comércio. A administradora municipal de Luanda, Milka Kakesse, garantiu que este é um programa que vai acontecer de forma quinzenal. Naturalmente, sabe que o Programa de Reordenamento do Comércio é um dos pilares da atuação na província de Luanda. E, logicamente, esta feira também é um complemento, porque para além de darmos solução à questão da venda desordenada, podemos também, de uma forma mais eficaz, cadastrar os nossos empreendedores, nossos pequenos comerciantes, por segmentos. Questionada sobre o volume de negócio desta feira, Milka Kakesse respondeu: daquilo que vimos constatando nas inscrições, que vimos constatando, conversando com os nossos empreendedores, podemos aqui avançar que teremos aqui alguns milhões investidos e no domingo, quando fazermos o balanço que será público, poderemos com exatidão dar os números, mas estamos muito confiantes, muito expectantes. Este primeiro dia superou as expectativas. A feira acontece no Largo do Soweto, próximo ao Cine Atlântico, em Luanda, e ficará por lá durante 3 dias e encerra neste domingo. Uma gala alusiva aos 30 anos da ANASO acontece neste preciso momento aqui em Luanda, com a participação de organizações da sociedade civil e instituições de desenvolvimento. Durante o evento serão homenageadas figuras históricas ligadas à luta contra o VIH-Sida, com destaque para o Presidente da República. O Custódio Jacinto está a par do evento e junta-se a nós com mais detalhes. Custódio, boa noite. Já teve início a gala?
Simeão, boa noite, saudações para quem nos acompanha a esta hora. Ainda não começou, deve começar dentro de instantes esta gala alusiva aos 30 anos de existência da ANASO. Tal como podemos ver, a sala já se encontra preenchida. Estão aqui alguns membros do governo angolano. Nós vamos à conversa com o presidente da ANASO para entendermos, nesses 30 anos de existência, Dr. António Coelho está em direto para a Rede Girassol. 30 anos depois, quais são os grandes desafios da instituição que dirige? Olha, primeiro reconhecer o grande ganho. O grande ganho é o termos levado informação e conhecimento para toda a população no sentido de se prevenirem contra a SIDA. O nosso grande desafio continua a ser o de mobilizar recursos, quer humanos, quer técnicos, quer financeiros, para podermos continuar a sustentar a nossa trajetória histórica. Como você disse bem, estamos nisso há 30 anos, ajudando os angolanos a lutar pela vida, mas infelizmente 30 anos depois não somos ainda uma instituição de utilidade pública e temos, enfim, grandes dificuldades de conseguir manter viva a chama da luta contra a SIDA. E esperamos que durante a gala possamos fazer advocacia com as diferentes autoridades no sentido de mobilizar vontades para continuar a fazer a luta contra a SIDA todos os dias. Esse é o nosso compromisso, hoje, agora e sempre. Fora ainda o desejo de tornar-se uma instituição de utilidade pública, quais são ainda as preocupações que a ANASO tem nesta altura e que gostaria de ver ultrapassada nos próximos anos? Olha, o primeiro grande constrangimento está relacionado com a ruptura de medicamentos. Neste momento no país estamos com ruptura de antirretrovirais, não há também disponibilidade de preservativos, não há disponibilidade de testes e então não vale a pena estarmos a falar de prevenção contra a SIDA quando nós não temos os meios de prevenção para oferecer e criar condições para que as pessoas se possam proteger da doença. Esse é o nosso primeiro grande dilema. O outro grande dilema é a vontade política. Apesar de termos uma Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e grandes endemias, ainda estamos com grandes problemas do ponto de vista da liderança política e precisamos de melhorar isso nos próximos tempos e acreditamos que agora que a Comissão Nacional está a ser liderada por Sua Excelência, a senhora Vice-Presidente, vamos seguramente dar um salto bastante importante nesse aspecto. E finalmente o problema dos dados. Os dados que nós temos não são dados verdadeiros, não correspondem à fotografia real e precisamos de facto de ter dados para saber quantos somos, onde estamos e sobretudo, permitir que nos próximos tempos possamos melhorar as nossas estratégias, as nossas ações em função dos dados disponíveis. Então, me parece, em princípio, que esses são os três grandes desafios: liderança política, disponibilidade de dados e, sobretudo, também a sustentabilidade a partir da disponibilidade de fundos para fazer a luta contra a SIDA acontecer. Muito obrigado. Foi a conversa com o presidente da ANASO. Já se encontra nesta sala, em representação da Ministra da Saúde, Silvia Lutucoto, o secretário de Estado para a Saúde Pública, o professor Dr. Carlos Pinto de Souza e demais entidades, entre convidados membros da sociedade civil e de outras organizações que se juntam às celebrações dos 30 anos de existência da ANASO. Esta gala vai homenagear algumas individualidades que têm contribuído para o combate ao HIV-Sida, com destaque para o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Simeão Mundula, vou devolver-te o sinal, nós poderemos voltar a antena a qualquer hora e momento, tão logo comece então esta gala, conta com a presença de 100 convidados. Josué Massoque, Custódio Jacinto, a partir do Talatona. Boa noite. Boa noite, Custódio Jacinto. E até já, então, se assim se justificar. Continuamos a informar. Mais à frente, não perca a produção diamantífera. Perspectivas no domínio a nível do país. O país pretende atingir a cifra dos 10 milhões de quilates por ano. Detalhes, como já disse, a não perder no próximo bloco, que acontece também com olhares sobre a oferta escolar e desafios de inclusão a nível de Luanda. É o tema da reportagem da semana. Voltamos a seguir. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Angola pretende atingir a cifra de produção diamantífera ou seja, fixar a cifra de produção diamantífera em 10 milhões de quilates por ano, segundo o secretário de Estado dos Recursos Minerais. Um segundo desafio imediato tem a ver com o aumento dos níveis de comercialização. O
o país pretende atingir a cifra de 10 milhões de quilates de diamantes produzidos anualmente. A informação foi avançada pelo secretário de Estado dos Recursos Minerais quando falava nesta sexta-feira em Luanda, na conferência de imprensa que visou lançar a segunda Conferência Internacional sobre Diamantes a decorrer de 23 a 24 de outubro em Saurimo, província da Lunda Sul. Jânio Correia Vitor destacou ainda que o aumento da produção e comercialização de diamantes no país depende de fatores como conhecimento, investimento e marketing. O diamante desempenha um papel muito importante na nossa economia. O diamante é valioso quando nós o temos em mão, quando nós podemos comercializá-lo, quer em forma bruta, em forma lapidada ou em forma de joias. Então, para nós chegarmos a esta fase em que nós temos o diamante em si, em mão, e podemos comercializá-lo nas suas mais diferentes vertentes, nós necessitamos de conhecimento, nós necessitamos de investimento e nós necessitamos de marketing também. Com o aparecer dessa mina, a nossa produção anual catapulte para a cifra que vai acima dos 10 milhões de quilates. O secretário de Estado dos Recursos Minerais garantiu ainda que o investimento é a base para o desenvolvimento industrial de Angola. Nós sabemos que o investimento, quer nacional como estrangeiro, é a base para o desenvolvimento da nossa indústria. E nós, desenvolvendo a nossa indústria, estamos a desenvolver o nosso país e estamos a dar também a criar empregos, e estamos a criar desenvolvimento, e estamos a criar progresso e alegria para o nosso povo. O responsável realçou também que, apesar de Angola ser rico em diamantes, é preciso tornar os minerais valiosos para o país. O balanço é muito positivo. Os senhores vejam que não basta haver potencial. Angola é um país que se diz potencialmente rico e os diamantes é este caso. Nós somos potencialmente ricos. Nós, de facto, temos, em termos de minerais, diamantes, existem muitos diamantes aqui no nosso país. Mas, claro, é necessário que nós consigamos extrair esses diamantes e consigamos fazer com que esse diamante torne-se valioso, torne-se uma mais-valia para o nosso país. Operadores do setor mineiro e da Banca Nacional debateram hoje sobre as modalidades de financiamento de projetos no domínio da mineração. A terceira edição do fórum decorreu com foco em dinamizar a prospecção para alavancar os níveis de produção. Cyberataques, alteração da legislação, falta de créditos, taxas de juros elevadas, retorno incerto e a dificuldade de avaliar a viabilidade de projetos mineiros fazem parte do volume de riscos que giram em torno da relação entre a banca e o setor mineiro em matérias ligadas ao crédito a projetos de prospecção mineira. Temos também a componente dos riscos ambientais, dos riscos sociais, mas estes são a posterior àquela discussão que nós temos neste momento. O que temos neste momento é que na cadeia de valor a grande preocupação, e para este fórum em concreto, é a prospecção. A prospecção ela é tida pela banca como uma atividade de alto risco, porque nesse período é quase que a fundo perdido o investimento que se faz, porque pode ou não ocorrer resultados que conduzam a uma exploração mineira viável. O setor mineiro garante que algumas medidas, como a inserção de um código mineiro moderno, foram tomadas para um ambiente favorável e apela, por outro lado, a banca a olhar para a cedência de crédito com maior flexibilidade, tendo em conta os riscos. Porque a indústria mineira, como sabe, é a chave de qualquer desenvolvimento de um país. Tudo que nós vemos aqui, os óculos, a estrada, vem dos recursos minerais. Agora, sem não haver um passo inicial, como se diz, não há omelete sem ovo. O ovo só sai da prospecção. A prospecção é uma atividade contínua, é um processo, não para por ter descoberto um jazigo. Ele continua a alimentar a atividade mineira de forma que haja continuidade de produção. Que haja, de facto, abertura à banca nacional, à banca, digamos, local, para que criem oportunidades. Porque o risco pode construir uma oportunidade, porque o risco existe em todo lado.
O mais recente estudo dá conta que, de 2022 a junho de 2024, o estoque de crédito destinado ao setor da indústria extrativa rondava os cerca de 887 milhões de kwanzas e neste valor apenas 26 milhões de kwanzas estava destinado ao setor da mineração, o que corresponde a 3% do valor total, uma percentagem que preocupa os players deste setor. O estudo que foi feito pelo Inmetro foi um estudo pontual, de poucos dias, que preciso não é, digamos, um estudo ainda acabado, é um estudo que vai continuar. Portanto, este estudo é um alerta, porque nós pensamos que as bancas, a Banca Nacional e o Banco Internacional, começam a pensar nesse setor. A banca comercial foge o financiamento de projeto mineiro na empresa, porque o gestor bancário justifica esse receio com o elevado risco de não ter retorno nos seus financiamentos. Face aos números, sente-se a necessidade da criação de um ambiente favorável ao investimento, que inclua a revisão de políticas de crédito. Nós, este ano, definimos o setor mineiro como um dos setores críticos para nós, um dos setores que nós queremos, de facto, apostar, e por essa razão nós decidimos também, do ponto de vista do apetite ao risco ao crédito, abrir aqui este apetite ao risco para o setor mineiro e desta forma, então, começar a ir gradualmente de encontro com aquilo que são as expectativas e os anseios daquilo que são dos operadores no setor mineiro. O terceiro Fórum Banca e Mineração reafirmou a importância de uma parceria estreita entre o setor bancário e a indústria mineira para que Angola possa aproveitar plenamente seus recursos naturais e alcançar um crescimento econômico mais diversificado e sustentável. Fora de portas, a África do Sul registrou mais de 500 homicídios por semana entre abril e junho deste ano. O número indica um crescimento da criminalidade numa percentagem de 2%. Confira o resumo da atualidade internacional. A informação avançada pelo governo sul-africano dá conta de que os mais de 500 homicídios registados evidenciam o crescimento da criminalidade na ordem dos 2,5%, números que preocupam o governo. Segundo a estatística trimestral de criminalidade no país, entre abril e junho, a polícia sul-africana registrou mais de 2.000 homicídios por mês em todo o território, de um total de 6.198. De forma global, foram registados, segundo dados do relatório, mais de 800 mil casos de criminalidade perpetrados no país entre abril e junho, incluindo 11.566 ofensas corporais. Segundo o relatório, os crimes com maior incidência foram homicídio, violação, sequestro de meios de transportes e pessoas para pagamento de resgate e extorsão. Já as regiões mais afetadas foram Cabo Ocidental, KwaZulu-Natal, Cabo Oriental e Gauteng. A República Democrática do Congo prometeu processar Ruanda no Tribunal de Justiça da África Oriental no dia 26 de setembro. A RDC acusa o Ruanda de violar a sua soberania, cometer atrocidades contra civis e violar o direito internacional no conflito em andamento no leste do país. O governo congolês lançou uma campanha de justiça para consciencializar e exigir justiça para as vítimas de violência. O Tribunal Penal Internacional pediu à Mongólia para que detenha o presidente russo Vladimir Putin durante a sua visita oficial que deve iniciar na terça-feira. O TPI recordou ao governo mongol que o país é parte dos membros que compõem a corte e por isso mesmo depende também da Mongólia para executar as suas decisões. No comunicado, o Tribunal Penal Internacional afirmou que os Estados-partes do Estatuto de Roma do TPI são obrigados a cooperar em conformidade com o capítulo 9 do Estatuto de Roma. Entretanto, o governo russo disse que não teme que Vladimir Putin seja detido na Mongólia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu que deve haver menos dependência da OTAN no que diz respeito à segurança. A posição de von der Leyen foi expressa durante a sua intervenção na Conferência sobre Segurança em Praga, capital da República Checa, onde disse que serão necessários investimentos massivos para reestruturar a indústria europeia de armamento. A responsável afirmou que é mais necessário reestruturar a União Europeia para adaptá-la a um contexto cada vez mais securitário e começar a produzir produtos de defesa a uma escala continental. Peregrinação a Nossa Senhora da Mochima. Primeiro dia, movimentação.
em destaque. E a mais da frente, por enquanto, a reportagem da semana, que está voltada para os desafios de inclusão no setor da educação e aborda de uma forma específica a realidade a nível de Luanda, província onde o déficit no que diz respeito à oferta escolar é dos mais acentuados em função do número de habitantes. O Simão João desenvolve o assunto com a visão de especialistas. Luanda tinha até 2023 mais de 1 milhão de crianças fora do sistema de ensino. Números que deixam preocupados pais e encarregados de educação. Temos estado a notar que mesmo construindo escola, existem ainda alunos ou filhos que não cobrem a demanda. É nessa perspectiva que chegamos ao ponto de que a procura é tanta. E devemos ter mais escolas próximas à comunidade por causa do déficit de escolas. De acordo com o Anuário Estatístico do Ministério da Educação, publicado em fevereiro deste ano, até 2022, a província de Luanda contava com perto de 4.300 escolas públicas das mais de 10.000 que o país possui nos diferentes níveis de ensino não superior. Entretanto, a oferta ainda está longe da demanda populacional estudantil, que este ano teve de passar por um exame de admissão para o ensino médio e técnico profissional, cujos resultados deixaram indignados muitos alunos, como são os casos de Carlos e do Edgar, que dizem sentir o futuro ameaçado. Estou com medo de a minha idade poder crescer e eu ficar mais um ano em casa. Estamos no futuro do amanhã. Deveriam dar algumas vagas para esse futuro da manhã. Estamos no futuro da manhã, não temos escola, vamos estudar como? Não podemos ser o futuro da manhã estando em casa, não estudando. Isso não deixa a mente da pessoa atrasada. Então, nós como jovens temos sonhos para realizar. Tem que nos ver, tem que ver a nossa situação. De acordo com dados do governo da província de Luanda, só o ano passado, mais de 1 milhão de pessoas ficaram fora do sistema normal de ensino. Para o sociólogo Rafael Aguiar, esses números podem vir a aumentar e fazer com que muitos jovens adotem estratégias de sobrevivência de forma ilícita. Daí o impacto social dentro das famílias. E quando isso ocorre, regra geral, esses jovens optam por estratégias de sobrevivência. E, infelizmente, a maioria da juventude, ou por razões de formação, de educação, ou por moto próprio, motivação própria, as estratégias de sobrevivência que adotam redundam em comportamentos desviantes, nomeadamente delinquência juvenil, criminalidade, tendência de extorquir e de burlar, prostituição. E isso depois concorre para a desestruturação familiar. Temos consciência que a pressão no sistema de ensino na província de Luanda ainda é muito grande. Luanda tinha até 2023 mais de 1 milhão de crianças fora do sistema de ensino. Luanda precisa de pelo menos mais 500 escolas que tenham no mínimo 12 salas de aulas para dar resposta à necessidade que temos das crianças poderem todas terem uma escola condigna. O número de vagas disponíveis em alguns estabelecimentos de ensino foram preenchidos maioritariamente por alunos que obtiveram negativas de 8 a 9 valores, medida que vem expressa no decreto número 167/23, que aprova o regime jurídico do subsistema de ensino secundário técnico profissional. Na visão de alguns gestores escolares, os resultados dos testes de admissão remetem a uma reflexão profunda. Tanto o próprio governo quanto ao setor privado, temos um trabalho enormíssimo, porque resultados dos quais foram vistos nos exames de admissão são completamente negativos e muita gente ficou de fora e muita gente teve de ser repescado, aqueles que tiveram 9, 8, 7 valores, né?
não é muito bom. Neste momento nós vamos funcionar com 800 alunos. Por isso é que essa escola, neste ponto onde encontra-se localizado, no distrito de Neves Bentinha, conseguiu absorver um número razoável dos alunos que terminaram o primeiro ciclo. Em função do déficit de oferta escolar, os especialistas apontam possíveis soluções para a melhoria da qualidade da educação e o aumento de alunos nos subsistemas de ensino. Nós temos que ter um currículo que atrai a criança. A criança não pode sair de ser atraída à escola por causa de uma merenda escolar, por causa de um lanche. Não, isso é pobreza. Ok, escola boa é aquela escola que oferece um currículo bom. Construímos escolas, vamos colocar mais alunos, mas não temos um projeto educativo atrativo. Não temos recursos materiais. A escola não tem laboratório, se tem, não tem recursos humanos para administrar. Assim a gente não funciona. Só tem uma saída. O Estado tem que, massificar a construção de escolas, grandes escolas, conforme está a fazer com os grandes hospitais. É a primeira medida. A segunda medida, o Estado tem mesmo que identificar igrejas sérias, organizações da sociedade civil sérios, para, em parceria, fomentarmos, portanto, o surgimento de várias escolas comparticipadas, mesmo ao nível do ensino médio. O município de Luanda elevou para 183 o número de escolas do ensino primário construídas de raiz. Recordo que este ano foi aprovado pelo Presidente da República, João Lourenço, a reabilitação de algumas escolas emblemáticas de Luanda, como são os casos da Angola Canine, Ngingambande, Angola Nzinga, entre outras. Os números que refletem a realidade de Luanda em termos de oferta escolar. Está no ar a peregrinação a Nossa Senhora da Mochima. O momento espiritual junta milhares de fiéis em devoção, com reflexões baseadas no amor, perdão e união entre as famílias. É o maior evento religioso anual que conta com a cobertura da nossa equipa de trabalho. A Susana Ângelo está destacada na Vila da Quissama e traz informações sobre o que corre neste primeiro dia. Susana, boa noite. Informações. Boa noite, Simeão. Boa noite, Simeão. Boa noite também aos nossos telespectadores. Terminou em instantes a celebração eucarística presidida pelo arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, a última missa deste primeiro dia de peregrinação à Nossa Senhora da Mochima. Vamos muito rapidamente conversar com o porta-voz da peregrinação, o padre Queiroz Figueiredo. Padre, já se pode fazer um pré-balanço deste primeiro dia? Boa noite. O pré-balanço que fazemos é de dizer que já há muitos peregrinos que se fazem aqui ao Santuário de Mamã Mochima. As atividades todas que foram programadas ao longo deste dia foram todas elas realizadas. Tivemos 3 Eucaristias, às 7, às 12 e agora às 18h30. Tivemos 2 catequeses, como já aludimos, às 10 e às 15. Tivemos período da manhã e período da tarde confissões e agora então teremos às 22 horas adoração ao Santíssimo. Aquilo que fazemos, o balanço é positivo, olhando como os peregrinos estão a comportar, como estamos a fazer aquilo que programamos e por isso estamos a dizer que o primeiro dia é um dia com um saldo positivo. Muito obrigada, Padre Queiroz Figueiredo. Vamos conversar agora com Euler Matar, que é o porta-voz da Polícia Nacional. Estamos a olhar já aqui para os números de fiéis no Santuário da Nossa Senhora da Mochima. Falamos em mais de 5.000 fiéis. Como é que a polícia está preparada para estes 3 dias de peregrinação? Obrigado. Antes de dizer que não sou o porta-voz da Polícia Nacional, mas sim da Polícia em Luanda em exercício. Portanto, dizer que as forças de defesa e segurança têm para esta atividade mobilizada forças e meios suficientes para o asseguramento da peregrinação à Mochima. Até agora, felizmente, não temos registrados qualquer ocorrência, seja ela no fórum ou no âmbito da segurança pública ou no âmbito da segurança rodoviária. Portanto, não temos qualquer ocorrência até agora. Já se pode-se avançar aqui número de efetivos para esta peregrinação?
Bom, tal como disse, os órgãos de defesa e segurança têm mobilizados efetivos suficientes para o asseguramento desta atividade. Portanto, a nossa grande preocupação neste momento prende-se com a Estrada Nacional número 110, que tem alguns buracos, mas neste momento encontra-se a ser intervencionada, e ao longo da Estrada número 110, a Nacional número 110 Norte, número 100 Norte e número 100 Sul, também encontra-se assegurada com efetivos do trânsito que têm estado a sensibilizar os peregrinos que cá vêm. Muito obrigada, Euler Mataria, porta-voz da polícia na província de Luanda, porta-voz em exercício. É importante aqui frisar já mesmo para terminarmos este direto a partir do Santuário da Nossa Senhora da Mochima, que a Eucaristia, presidida pelo arcebispo Dom Filomeno Vieira Dias, durante a homilia ao arcebispo, fez lembrar aos peregrinos que devem caminhar com Maria, pois ser peregrino não pode ser um movimento solidário e nem egocêntrico. Nós vamos fechar e nos próximos serviços de informação traremos outros momentos desta peregrinação ao Santuário da Nossa Senhora da Mochima, que termina a 1 de setembro. Susana Ângelo, Délcio Bruno e Eduardo Gonçalves, boa noite. Boa noite, Susana Ângelo, e bom trabalho essencial sobre o primeiro dia da peregrinação a Nossa Senhora da Mochima. Estamos a informar desporto com afrotaças no centro das atenções. Momentos que antecedem o arranque da competição. Fora de portas, as atenções estão centradas na Liga dos Campeões. Voltamos depois do intervalo. Até já. Ora bem, estão contadas as notícias no Girassol Jornal. Obrigado pela companhia de sempre. Boa noite, estamos juntos e até amanhã.